Vamos nós. O que vocês tiveram mais dificuldade? Fazer o desenho ou fazer os exercícios? Os exercícios? Desenho? Professor, eu queria... É porque eu tentei fazer a minha caricatura. Aí eu não consegui. Nunca ficava bonito. Então, hoje eu tirei pra gente tirar dúvida, tá certo? Ver o que foi que vocês erraram, o que vocês têm dificuldade de fazer. A gente vai fazer também algumas das atividades, das questões aqui que vocês pedirem. Tá? Então, hoje é o nosso dia de rever a matéria que não deu certo, tirar dúvidas, fazer as questões que vocês tentaram e não conseguiram. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o desenho, a gente tira também. Vamos começar dos exercícios. Sugestão de exercício. Vamos começar aqui do de operações, tá certo? Antes de seleção, porque a gente pediu operações e seleção, porque a gente já viu if e else para os testes de seleção. Daqui alguma em especial? A sexta de Chico? Quem conseguiu fazer a sexta de Chico? Ok. Quem não conseguiu fazer a sexta de Chico? Quem não tentou fazer a sexta de Chico? Quem não fez nenhum exercício para a racionalidade? Tudo bem? Parabéns a vocês. Vocês também nem sabiam que era daqui? Não, tu sabia. Não, eu tô na do PH. Eu tô na do PH. Eu fui na primeira aula, disseram pra mim pra qualquer um, aí eu fui na sua. Tá. Aí depois, ele falou que eu tava na do PH. Tá. Aí eu fui na secretaria e disse que eu tava na do PH. E no outro dia eu fui na do PH, só que o PH não tá vindo, tá vindo todo. Então, só foi uma aula só pra mim. Mas tu é de qual turma? Sou do PH. O que tá fazendo aqui? Não sei, manda vir pra cá. Se teu nome estiver aqui, tu é daqui. Se teu nome não estiver aqui, tu não é daqui. Vamos ver de onde tu é. Se teu nome não estiver nem aqui nem lá, é um problema pra ti. É só olhar. Quando você abre o teu sistema, você tá onde? No teu sistema de aluno. Não abriu o teu sistema ainda? Deixa eu ver aqui. Mas alguém tá na situação que não sabe de onde é? Tu é daqui mesmo, certeza? Hã? Se teu nome estiver lá, teu canto é lá. Vamos descobrir agora, tirar a prova dos 9. Sabe, vocês estão tentando me enrolar. Portal, no Lab. Portal do docente. Fundamento de programação. Alunos. Lançar a frequência em planilha. Quem são vocês? Tu és o Joilson. Tá. Quais desses dias tu viestes? Eu vim todo dia. Tu vieste normal desde o começo do semestre? Não, a partir do segundo. A partir do primeiro chamado de suplente. Dia 25. Dia 25 foi a primeira chamada de suplente? Isso, foi. Tu já assististe quantas aulas? Desde o 25 já estava assistindo aula, normal. De programação, você assistiu quantas aulas? Só que foi tudo com outro cara lá, com os monitores lá. Tudo bem. Porque ele estava viajando. Ok, tu és quem? De Araújo Rocha? Não. Melo Leite. Tu vieste quais? Eu vim junto com ele. Tá. Então se eu descobrir que ele não veio, tu também não veio, né? Eu vim junto com ele. E tu é quem? Alex. Não tá aí. Alex o quê? Sandro Martins Batista. Não. Eu tô lá mesmo, pego lá. Tô lá. Onde que é a aula? É Lab 2. Lab 2. Então eu fui. Tchau. Tchau. Quem é esse Ravanelli? Ravanelli daqui? Tá, então.
Então bora lá. Vamos fazer, ó, já tô com o sistema aberto, bora fora. Professor, vai ter um problema de comigo. Porque o ônibus vai sair 11h10. O problema é seu, né, meu irmão? Eu vou continuar dando aula normal aqui. Brincadeira, vou dar a presença, tem por que faltar não. Bora lá, você entregando as atividades tem que entregar e... Bora lá, Antônio Ravanelli, não, Antônio Ravanelli não está aqui. Francisco Caio, João Vitor Melo, você, João Vitor de Araújo, Joilson Leitão, Lucas Robson, Luiz Fernando, Ops. Marcelo Santana, Michel, Paulo Henrique, Pedro Carvalho, Pedro Gabriel, Rafael Lopes, Raira, Rodrigo Carvalho, Sara, Thales Juan, Thomas, Ulisses, Vitor Caio, não. Vitor de Souza, não. Vitor Ticiano, não. Vinícius Bianco, Vitor William, Wesley Damasceno, não. Iago Lima, ele chegar aqui, ele chora por presença. Vamos começar na sexta do Chico? Então, vamos começar na sexta do Chico. Leiamos a questão com atenção. Chico deseja coletar todas as frutas do quintal vizinho, porém sem que seu vizinho o veja. Para isso, Chico precisa saber exatamente quanto tempo ele irá gastar na coleta. Há 3 tipos de frutas no quintal: bananas, goiabas e mangas. Chico tem uma cesta que pode carregar até C frutas. Ele gasta exatamente 1 minuto para ir ao quintal do vizinho, encher a cesta e voltar. Isso independente da quantidade de frutas que ele pegue. Dada a capacidade da cesta e a quantidade de frutas, calcule quantos minutos Chico precisará para a coleta. Você pode considerar que há pelo menos uma fruta para ser coletada. Então, no mínimo, tem sempre uma fruta. Então, essa é a entrada, a capacidade da cesta, quantidade de bananas, goiabas e mangas, e a duração da coleta em minutos. Então, para uma cesta que cabem 3 frutas e uma de cada, quanto tempo ele vai levar? 1 minuto. Dá para entender? É só até aí? Ok. Então, vamos lá. Se na minha cesta cabem 10 frutas e eu tenho 4 de cada, quanto tempo eu vou precisar? 2, não? Então 2 minutos, não? Se ele vai ter que dar 2 viagens. Na primeira viagem ele carrega quantas frutas? E na segunda? 2. Então bora lá. Se na minha cesta, isso não é a cesta, ele está trazendo nos bolsos, né? Só cabem 2 frutas. Então eu tenho 4 bananas, 2 mangas e 3 laranjas. Quantas viagens eu preciso aqui? O teste está dizendo que são 5. Por que são 5? Vai dar 12 viagens para levar que é 4, aí dá mais uma para levar que é 12 e mais 2 para levar que é 3. Então vamos lá. Quantas frutas eu tenho no total? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 frutas no total. Quantas viagens com a cesta de tamanho 2 eu preciso para levar 9 frutas? Mas aí tem que considerar também que já tem uma, né, na cesta? Não. Ele vai ter no mínimo uma fruta para carregar. Não vai ter casos onde ele vai chegar lá e voltar de mãos vazias. Ok? Essa é a ideia. Então, não existe o caso onde ele tem tempo igual a 0.
Não, aqui no caso 2 frutas. É uma tapauezinha pequena, né? Por que 2? Como é que vocês chegaram nessa conta? Por que 5? Como é que vocês chegaram nessa conta? Poderia pegar uma cidade e fosse dividir pela cidade da sexta. Daria 4. Então, ó. Então, vamos ver. Semana 3, nossa semana válida 3, episódio 1. Exercícios. Vamos aqui. Clarinho para vocês. Code frutas.c. Então vamos ver qual é a nossa lógica. A gente tem as seguintes variáveis. A gente tem a quantidade de frutas, ok? E nós temos a capacidade da cesta. A cesta. Como é que eu chego no resultado final? Tem essas duas variáveis, a quantidade de frutas e a capacidade da cesta. Antes de fazer código, como é que vocês descobrem, dada a quantidade e a capacidade, quantas viagens eu preciso? Então, se eu tenho 200 frutas, bora lá, e na minha cesta cabem 10 frutas, quantas viagens eu preciso? 20, isso é fácil, tudo bem. E se eu tiver 201 frutas? 21. Por que 21? Porque eu tenho 20 cestas cheias e uma sobrinha. Correto? 20 cestas cheias e uma sobrinha. O que é uma cesta cheia? É quando o resultado da divisão inteira... Não, a cesta cheia é o resultado da minha divisão inteira, né? Viagens, ok? Então, se eu tinha 200 frutas, cada cesta cabem 10 frutas, eu vou ter quantas viagens? 20 viagens. E se eu fizer isso daqui? Quantas viagens eu tenho na divisão inteira? Na divisão inteira. 201 dividido por 10, na divisão inteira. Que não tem número quebrado. Na divisão inteira, quanto é 201 dividido por 10? 20. Ou seja, 20 significa que eu tenho 20 cestas completas, 20 cestas inteiras. Será que eu tenho alguma cesta quebrada? Sobra alguma coisa? Como é que eu sei se sobra alguma coisa? Fazendo o módulo, porque o módulo me dá a sobra. A divisão me dá os loops, quantas cestas inteiras eu preciso, e o módulo me dá o resto. Então, o resto é igual a quantidade... O quê? Mod cesta. Como é que eu sei se eu vou precisar dar uma viagem a mais? Se o resto é 0, eu preciso dar uma viagem extra para pegar o restinho? Não. Mas se o resto é 0, então eu não preciso. Mas se for diferente de 0, eu preciso. Então, nossa conta fica fácil. A nossa conta é... Quantas viagens eu preciso? É a quantidade dividido... É a quantidade de viagens inteiras mais o restinho. Tá certo isso, sim ou não? Pensa bem. Isso daí tá certo? Isso, filho de Deus, menino no meio. Você quer saber se está tendo resto. Então a gente vai fazer o seguinte. Total. E aí eu tenho aqui e se... Agora tá certo? Eu acho que isso é maior do que isso ainda, não. Quantidade...
É a mesma coisa, né? Se for maior do que zero ou se for diferente de zero, é a mesma coisa. Diz. Essa questão aí que eu estava vendo agora aqui, eu fui precisar também um comando para. Já tinha um comando que ele arredondava para cima, por exemplo, se fosse 21, assim, aí botava o valor para cima, aí dava 22. O seio. Sei. Aí ele arredondava no final. Tem uma variável que se chamava mundial que dividia, e no caso, eu só estava falando que é, eu botei, seria a variável que arredondava. Só tem que vamos fazer desse jeito e depois a gente faz do outro. Tudo bem aqui? Moleza assim? Bora lá então. Então se a gente fosse criar corpo para esse daqui, né? Int quantidade 0, int sexta 0, QTD e sexta, e aí o total é igual a quem? Quantidade dividido por sexta, certo? Se quantidade mod sexta for maior do que 0, total mais 1, ok? Quantas viagens cheias eu preciso? E se tiver restinho, mais 1. Vamos ver. Make frutas. Se eu tiver 200 frutas e uma cesta de 10, 20. Se eu tiver 201 frutas e uma cesta de 10, 21. Se eu tiver 209 frutas e uma cesta de 10, e se eu tiver 210 frutas e uma cesta de 10? Só que se eu tiver 211 frutas, 22. Tudo bem? O math.h tem um monte desses math.h. Ele vai ter um monte desses operadores para poder fazer potência, arredondamento para cima, arredondamento para baixo, arredondamento para o mais próximo. Então, uma deles seria... Oi. Na questão de dar a quantidade de frutas, total, sim. No caso seria... No caso, você teria que pegar todas as três variáveis e somar para ter o total, mas no final é a mesma coisa, né? Você teria bananas, laranjas e limões, soma os três e dá a quantidade. Então, eu acho que esse não é o desafio da questão, pegar e somar tudo. Vamos aqui para o math, para a gente ter... Vamos fazer a gente ver um pouquinho do math.h. stdio.h e include math.h. Então vamos pegar aqui um númerozinho. Float x é igual a 3.4. Como é que eu arredondo isso para cima? Float y é igual a 3.6. Ok? Então a gente vai ter três funçõezinhas: o say, o floor e o round. Então a gente tem essa daqui, a gente tem essa daqui e a gente tem essa daqui. São as funções de arredondamento. Ups. Funções. Math.c. Ok? Então o say, ele tem várias versões, mas ele pega e arredonda para cima. Então se eu arredondar o x printf %d, vou usar o say barra n e eu vou imprimir o say de x e o say de y. Quanto é que isso daqui dá? O que é para aparecer na tela? 4 e 4 funções math. Ele está dizendo que não tem o say, porque o say é
da MEF. Para poder compilar com a MEF, a gente tem que colocar o "-lm". Lembra que a gente fez isso daqui já uma vez? Makefile. Para compilar, eu quero todos os erros e mais o biblioteca matemática. E aí ele vai estar dizendo: ei, o resultado do arredondamento é um double. Você está tentando imprimir o inteiro. Mas foi só warning, tá vendo? Warning, warning. Só aviso, isso não impede que meu código rode. Ué, o que aconteceu? Porque as variáveis são flores, capitando o inteiro, né? Sim. E aí como é que... Eu não posso fazer isso. Posso fazer isso? Int x e int y? Não, porque não são inteiros. E se eu fizer isso aqui? Int x2 é igual a 6 de x. E aqui eu faço x2. Será que resolve? Ué, vamos descobrir. Deu certo agora? Deu. Porque o outro eu mantive do jeito que estava. Ok? O que é que a gente tem aqui? A função say, ele recebe recebe de que tipo de variável? Um float ou um double, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. E retorna um double. Então você está entregando para a função printf uma variável de 8 bytes e imprimindo como se ela tivesse 4 bytes, porque o int é 4 bytes. Então você entrega para ele um espaço de memória onde está codificada a informação com 8 bytes para ele pegar só os primeiros 4. E aí o que é que aparece na tela? Lixo. Uma forma de você resolver isso é, antes de entregar para o printf, você diz: olha, isso daqui você vai receber 8, mas eu quero que você converta uma variável de 4, uma variável do tipo inteiro. Uma variável do tipo inteiro. Próxima função. Essa daqui é a que converte para cima. Vamos ver agora uma que converte para baixo. Seria a função floor. Então, floor de x. Eita, mas o floor ele também trabalha com double. Então o que eu tenho que fazer? Se eu quero um int, eu vou imprimir um int. O floor e o floor. Será que a gente tem agora? Tá certo? Qual é o que arredonda para o mais próximo agora? Que a gente arredondou para cima e arredondou para baixo. É o round. Então, o round é o que arredonda para o mais próximo. O que é que a gente espera ver na tela? Vai ser 3 e 4, porque o de 3.4 arredonda para baixo e o de 3.6 arredonda para cima. Ok? Tudo bem? Eu raramente uso isso daqui, porque tem um jeito fácil, né? Se você quer arredondar para baixo, tá vendo aqui, ó, arredondar para baixo. Como é uma forma de arredondar para baixo? Um valor. Só pegar a parte inteira dele. Quando você pega a parte inteira, você descarta a parte... Não, não? Você descarta a parte decimal, então você está pegando só, arredondando para baixo. Outra coisa legal de fazer é, você quer arredondar, tá vendo aqui o arredondamento? Outra forma de fazer arredondamento é esse, ó, x mais 0.5. Pensem um pouquinho e veja se faz sentido.
Eu não quero o arredondamento. Se ele for menor do que, por exemplo, aqui nesse caso, 3,5, 3.1, 3.0, 3.2, ele vai crescer, mas não passa de 4. Certo? Se ele for menor do que 3,5, por exemplo, se ele é 3.1, ele vai virar 3.6. Aí quando você pega só a parte inteira, vai ficar quem? 3. Mas se ele é 3.6, na hora que você soma com meio ponto, ele vai para onde? 4.1. Aí na hora que você pega a parte inteira, vai ficar o quê? 4. Vamos ver se por enquanto ainda está dando certo. Aí? E para pegar o topo, será que a gente consegue pegar o topo sem utilizar o SEI? Somando 1. Só que se eu tiver esse daqui, ó, 4. Aí vai ficar 5, né? E aí, sugestões? Como é que eu arredondo para cima? Não vou dizer. Vai ficar aí na curiosidade. Vocês conseguem pensar depois em alguma coisa. Professor, e se eu precisar disso para minha vida? Use o SEI. Ou então, descubra. Tudo bem? Então, vimos funções matemáticas. Tem as várias outras que vocês já viram. O SRAM, o SQRT, o POL de potência. E aí, frutas já foi. Frutas já foi. Frutas, tchau. Frutas, sucesso. Próxima. Zerinho americano é legal. Zerinho americano é muito legal. Alguém fez zerinho americano? Alguém tentou fazer e não conseguiu zerinho americano? Tudo bem. Então, zerinho americano é realmente complicado. Porque você tem várias formas de fazer. Você pode fazer da forma burra e trabalhosa ou da forma inteligente. A forma inteligente é fácil de fazer, só é difícil de chegar nela. Então vamos ler a questão e a gente vê se a gente consegue chegar das duas formas. A gente tenta fazer da burra e tenta fazer da inteligente, tá? Blá, 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 blá. No zerinho americano, cada participante coloca quantos dedos quiser na roda. Um dos participantes soma os dedos e aponta para cada participante enquanto conta. Vocês já brincaram disso, né? Aquele cujo dedo apontar no último número ganha. Então, suponha que existem 4 jogadores. O contador joga 1, aponta para cima e diz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até acabarem os dedos. Blá, 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 blá. Então, quando ele terminar de apontar, a gente sabe quem foi a pessoa que ganhou. Então, entrada, os 4 números, um por linha, e a saída, nenhum, se a soma deu 0. Né? Ninguém botou dedo, então ninguém ganha, porque ele começa apontando para cima. Ou então, qual deles que ganhou? Vamos ver aqui. Então, se todo mundo botou 0, o resultado é nenhum. Se a gente tem 2, então vai ser quem? Jogador 2, porque ele começa 0, 1, 2. Então, jogador 2. E se ele colocou 8, quem é que vai ser que ganha? Jogador 4. Então, vamos pensar aqui na lógica desse joguinho. Vamos pensar na lógica do nosso jogo. Então, esse aqui vai ser o zerinho.c. Vou logo fazer os testes aqui para a gente poder rodar com os testes, tá? Vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora lá. Então, 0, 0, 0, 0. Ganha quem? Nenhum ou ninguém? Nenhum. Então, bora fazer mais aqui um monte de teste, aí a gente já roda eles depois. Então, se pelo menos um deles colocar 1, quem é que ganha? Jogador 1. Vamos fazer outro que o jogador 1 ganha. Se o jogador 1 colocar 5, não, se esse carinha aqui colocar 5, quem é que ganha? Jogador 1, porque deu loop, né? Se sair 1, 1, 1, quem ganha? Jogador 3. Se sair 1, 1, 1 e 4, quem ganha? 4, 5, 6, 7. Jogador 1, jogador 3, jogador 3. Jogador 3. Vamos ver aqui um que o 4 ganhe. Como é que o 4 ganha? Se a soma der 8, quem é que ganha? Jogador 4? Ok, então eu acho que a gente já tem testes suficientes. Ah, tá. Então aqui é o jogador 4. Então, não, porque aqui são 8. O que importa é a soma, né? 8. É. Tem um 8. O que importa é a soma. A gente bota os 4 valores, mas o divertido mesmo é só a soma. Então vamos começar assim. Eu tenho a soma. Dado. Não tem isso não. Dado que eu tenho a soma, como é a minha conversão? 0 me dá nenhum. 1 me dá jogador 1, 2 me dá jogador 2, 3 me dá jogador 3, 4 me dá jogador 4. O que mais? E aí é que eu começo o loop, né? Começo o loop. 5, 6, 7. Tá certo? Não, eu comi o número aqui, não foi? Comi esse daqui. 5, 6, 7, 8. A brincadeira é: arranje uma fórmula ou uma forma de contar que, dado esse número na entrada, eu tenho esse número na saída. Entenderam? Só, vamos criar uma fórmula que, se eu entrar com esse número, eu gero esse número na saída. Vocês percebem que de alguma forma tem módulo 4 aqui na jogada? Porque a cada 4 elementos ele volta para o mesmo ponto. Então, de alguma forma eu vou ter que pegar essa soma e fazer com módulo 4. Seja somando o número aqui, seja somando o número aqui do outro lado, seja subtraindo em um canto, seja subtraindo no outro. Então, a brincadeira é só essa. O que é que eu faço com esse valor de soma? Tá certo? Para que no final eu tenha o valor esperado. Sugestões. Se eu fizer só soma módulo 4, dá certo? 0 módulo 4, dá quanto? 0 ninguém ganha, tudo bem. 1 módulo 4, 2 módulo 4, 3 módulo 4, 4 módulo 4. Tudo bem. Se todo mundo jogar 0, sucesso. Isso. Aí faz um módulo e, se o módulo for igual a 0, é o jogador 4. Mas só que eu coloquei no else. Eu fiz um if. Se o módulo for 0, o resultado é o jogador 4. E se não for 0? Com if else dá para fazer assim. E sem if else, porque a gente ainda está nas operações básicas. Com if else dá para fazer. A resposta é tanto. Hã? Eles estão no curso do Moodle chamado Fups Fun. Aí tu tem que se cadastrar e começar a fazer. Não aparece outro, não. É porque tu estava fazendo no curso do Rubens, no curso do PH. Que aí ele tem os próprios exercícios dele. Ok? Então,
uma das técnicas que o nosso colega colocou muito bem é que se a soma módulo 4 for 0, quem é que ganha? Ó, módulo 0, módulo 0. Então isso daqui quem ganha é o jogador 4. Se não, quem é que ganha? Não, se a soma módulo 4. Ah, tá, então vocês vão fazer nessa. Se não, se o módulo for 1, então quem ganha é o jogador 1. Se o módulo for 2, então quem ganha é o jogador 2. E por aí vai, blá blá blá, etc. até o final. Tudo bem. Se o módulo for 3, então... ou então, se não, eu tenho o jogador 3. Tudo bem, eu estou fazendo só a lógica superficial aqui. Se a soma módulo 4 deu 0, eu tenho 4. Se a soma módulo deu 1, eu tenho 1. Se a soma módulo deu 2, eu tenho 2. Se a soma módulo deu 3, eu tenho 3. Sim ou não? Sim? Ok. Vamos lá. Vamos pensar de um jeito diferente de fazer, tudo certo? Que aí vocês vão acabar precisando disso em outro momento, mais lá na frente. Que é um joguinho que a gente chama de deslocamento. A gente vai fazer aqui uma coisa que a gente chama de deslocamento de moto. A gente vai... Oh, meu Deus, você lembra do semestre passado, a lágrima cai, né? A gente vai brincar de deslocamento. A gente tem um local que eu tenho um loop, correto? O meu loop está bem aqui, ó. De 1 a 4. E depois de 5 a 8. Eu tenho um loopzinho aqui. De 4 em 4 eu tenho esse loop. Se eu fizer só soma mod 4, eu não vou chegar nesse resultado. Porque o meu 0 daria 0, o meu 1 daria 1, mas bem aqui eu não teria o mesmo elemento, né? O 5, o 4 ia dar 4. Eu não quero que ele dê 4, eu quero que ele dê 0. Então, esses números que estão bem aqui, eu não quero que saia de 1 a 4, eu quero que saia de 0 a 3, porque é o resultado do meu módulo. O que acontece se eu fizer isso? Estou deslocando o meu valor inicial de volta para o 0. Estão vendo que é isso que eu estou fazendo? Quando eu pego soma e subtraio em 1, a minha soma começava em 1, agora ela vai começar onde? No 0. Qual é o valor que eu tenho agora? Quando eu entrar com 1, eu vou ter quanto? Quando eu tiver 2. Quando eu tiver 3. E quando eu tiver 4. E quando eu tiver 5. Resolveu o meu problema? Bora lá. Eu voltei ele para a origem, tá? Então, no caso, o meu 1 me deu quanto? 0. O meu 2, 1. O meu 3, 2. E o meu 4. E o meu 1. Vai dar quanto agora aqui? Soma menos 1. 5 menos 1, 4. 4 módulo 4. 0. E aqui? E aqui? E aqui 3. Resolvido o meu problema? Ou não? Como está resolvido? Esses são os valores que eu queria? São? Hã? Por quê? Por quê? Por quê? É todo dia? Eu estou tentando ajeitar mais por enquanto. Tudo bem. Aí eu faço a atividade para lá, aí eu faço e tá senhor, beleza? Tudo bem. Ok. Mas a gente só tem aula no segundo horário esse dia, né? Os outros dias no primeiro horário. Tudo bem, ok. Bora aqui, ó. Vamos aqui. Vou ter que botar outro exemplo que vocês não estão entendendo, não. Isso daqui era o resultado que eu queria no final? Não. Qual era o resultado que eu queria? Que esse 0 fosse quem? E esse 1?
2. Se esse 2 fosse 3 e esse 3 fosse 4. Como é que eu conserto isso daqui para ficar sempre 1 a mais? É só somar mais 1. Aí o que mudou, aumentando 1 aqui e diminuindo lá. Mudou? Ó, antes, o meu 5, quando era só soma mod 4. Ó, soma mod 4. Quanto é que é 5 mod 4? 1. Só que agora, como é que vai dar aqui no de baixo? 5 menos 1, mod 4, mais 1, não mudou nada. Mas quando eu tiver 8, quanto é que é 8 mod 4? 0. Só que quanto é que é 8 menos 1? 7. Mod 4, mais 1, 4. mudou? Professor, entendi nada, ó. Alguém ficou assim? Aí eu tô na educação, tem que passar ali, né? Não, isso não, porque isso aqui é prioridade. Para que eu preciso dessa técnicazinha, tá? Vocês acham que não entenderam, preferem os if elses, mas a gente vai utilizar muito ela quando a gente estiver brincando com, por exemplo, criptografia. Imagina que você tem letras, tá certo? E letras representam números, ok? Se o A vale 0, ok? O A vale 0. Se o A vale 0, quanto é que vale o B? E o C? 2. Então, quanto é A mais A? 0, mas em letra? Não. Quanto é A mais A? 0, mas quem é o 0? A. Então, A mais A dá A, que A é 0, 0 mais 0 é 0, e o 0 é A. Quanto é A mais B? B, tudo bem. Quanto é B mais B? C, sucesso. Vocês já entenderam aqui. Quanto é Z mais B? Z mais B. Se o alfabeto ele está em loop, ok? Porque Z mais B é o último mais 1. Só que o último mais 1 vai voltar para onde? Para o primeiro. Que o primeiro é como se eu tivesse aqui. O Z em número é quem? 25. E o B é o 1. Só que o meu alfabeto é mod 26. Então quanto é que dá 25 mais 1 mod 26? 0. Que é quem? A. Então, bora lá. Dado, mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Dado duas letras, eu vou te dar duas letras, F e V. Qual é o resultado da soma dessas letras? Como é que você sabe? Qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? O valor de F. Como é que eu sei o valor de F? Conto? A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, A é 0. Então quanto é o F? A é 1, A é 0, B é 1, C é 2, D é 3. Ixi, mano, tá muito difícil, bora lá. A é 0, B é 1, C é 2, D é 3, depois do D é 4, é porque eu olho pra minha mão e vejo 5, aí eu me lasca, né? Aí dá um loop aqui na cabeça. F5. Então bora lá, F é 5, e quem é o V? Eita pitoma, professor, dá muito trabalho. Bora lá, vamos pensar do jeito inteligente, tá certo? As letras, elas seguem uma sequência, sim ou não? Tudo bem? E as letras também têm valores, eu não sei se vocês sabem disso,
mas as letras têm valores. Eu posso imprimir o valor de uma letra. E o valor de uma letra se chama tabela ASCII. Então vamos ver aqui a tabela ASCII. Int, main. Então eu vou fazer aqui um laço. Ainda essa semana a gente vê laço, tá certo? De 0 até 120. I igual a 0, I menor do que 120 e mais. E eu vou imprimir o valor desse caractere. O caractere. Tudo bem. O valor dele, %d e o caractere. Barra N. Então, I é o número e char de I é o caractere. Então, mesmo que vocês não tenham entendido nada do que eu fiz, zerinho, ponto barra, zerinho. E eu preciso de mais números, ó. 140. Preciso de... Pronto. Aqui já dá. Vamos aqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo se chama tabela ASCII. Cada letra, ela corresponde a um número. Ok? Os caracteres imprimíveis, visíveis, eles começam no número 33. Esses muitos caracteres antes aqui, eles são caracteres de controle, retorno, quebra de linha, final de arquivo e etc, e blá blá blá. Mas os legíveis são aqui, ó. Começa 33, é o exclamação. Então qual é o valor ASCII da exclamação? 33. E aí a gente começa todos eles, né? Ó, qual é o valor ASCII do caractere 0? 48. Então o caractere 0, não estou falando o número 0, mas o caractere 0, aquele que aparece na tela, o char 0, tem número ASCII 48. E por aí vai, blá 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 blá. Olha aqui, ó. O A maiúsculo, ele é o 65. E o A minúsculo? 97. Todos os números, eles têm, todas as letrinhas, elas têm um número. E dentro da tabela, esses números, eles representam uma sequência. Você tem que o B, na tabela ASCII, ele vem depois do A. E o C vem depois do B. E isso segue. Tá certo? E a gente também tem que os maiúsculos são menores que quem? Que os minúsculos. Os maiúsculos vêm antes na tabela ASCII. Sabendo que cada elemento tem um número, a gente consegue fazer a nossa conta. Então, bora lá. O que é que eu queria? Somar F mais V. Sim ou não? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem é o valor do F. Eu sei que o A tem que dar quanto? 0. Ok? Então, se eu tenho o caractere A, eu tenho que fazer o que com ele para eu ter o 0? Qual é a operação aqui que eu posso fazer para chegar a 0 no final? 0 mais 0. Se eu fizer isso daqui, ó, isso daqui não é um número inteiro? Sim ou não? O que é que eu tenho que fazer com esse número para poder chegar em 0? Multiplica por 0? Mas se eu fizer isso, ó, A menos A, eu vou ter quanto? A menos A. Isso daqui não é um número? Isso daqui não é o mesmo número? Quanto é que é o número menos ele mesmo? 0. Tudo bem? E quanto é que vai ser B menos A? Tudo bem, mas em números. B menos A. 1. Como é que eu transformo esse 0? Tá vendo esse zerinho aqui? Como é que eu transformo esse 0 em A? Eu tenho que somar mais quanto? Mais A. Se eu pegar esse 0 e somar mais A, eu vou ter o que no final? A. Se eu pegar esse 1 e somar mais quem para eu ter o B? Mais A de novo. Esse A é um número na tabela, não sei qual é. 56, 75, 79. Se eu pegar esse número e somar mais 1, eu vou encontrar quem? O A mais 1 vai ter quem na tabela? Depois do A? Vai ter o B. Se eu pegar o F
menos B. Isso daqui vai ser quem? Perdão. O F mais B agora. Professor, é fácil. Você tem que saber qual é o número correspondente ao F. Como é que eu descubro qual é o número correspondente ao F? O número correspondente ao F é F menos A. Sim ou não? Ok? E qual é o número correspondente ao B? B menos A. Isso daqui vai dar 1, sim ou não? Isso daqui vai dar 5. Esse número aqui vai me dar alguém. Como é que eu transformo isso daqui para letra de novo? Somo mais A. 6 mais A vai me dar G. Olha a operação que eu sempre estou fazendo aqui, ó. Eu tiro A no começo e somo A no final, percebe? Tiro A, somo A, tiro A, somo A. Por que eu faço isso? Quando eu tiro A, eu pego aquelas letras que começariam, tá vendo aqui, ó, lá no 97. O A não é 97? Quando eu tiro A, eu puxo todo mundo para ficar começando de quem? De 0. Então, quando eu tiro A, quando eu subtraio A de todo mundo, é como se o A valesse 0, e o B valesse 1, e o C valesse 2, e por aí vai. Tá todo mundo lá começando no 0. O que acontece quando eu somo A? Eu puxo de volta para a posição original deles, que é quem? 97, 98, 99 e etc. Então, quando eu puxo A, eu coloco todo mundo lá no 0. Quando eu somo A, eu coloco todo mundo de volta na posição. Ou seja, quando eu tiro A, eu transformo eles em números. Quando eu coloco A, eu transformo eles em letras. Letras. Vamos ver se a gente resolve agora o nosso problema do loop. E aí, quanto é que é V mais V? V mais V. V mais V é um número que passa do Z? Sim ou não? Então, você que eu vou passar do Z e aí eu tenho que tirar módulo 26, ou tirar 26 para ele voltar para o canto dele. Então, ao invés de ter que lidar com 97, 98, 99, o que é que eu posso fazer? Puxo todo mundo para o começo. Como é que eu puxo todo mundo para o começo? É menos A. Então, eu faria isso. Ó. Quando eu faço menos A, eu puxei todo mundo para o começo. Sim ou não? Sim. Então, eu tenho V menos A mais V menos A. Puxei todo mundo para o começo. Faz de conta que essa soma aí dá 30. A minha soma deu 30. Como é que eu faço para tirar o loop? Mais A. Não. A minha soma, eu quero tirar os loops. Quando chega em 26, ele tem que voltar para onde? 0. 25 é 25, mas o 26 existe? Não, tem que ser 0. Qual é a operação que tira os loops? É o módulo. Então, se eu fizer isso daqui, módulo 26, aí eu removo meu loop e o que sobrar é meu resultado. Removi meu loop e o que sobrar é o resultado. Então, o V é quem? Deixa eu ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Então, V é o 19. É o 20. É o 20? Eu pulei o K, foi? Então, isso daqui vai dar 20 mais 20, que vai me dar 40. Quanto é 40 módulo 26? Sobra quanto? 40 módulo 26, vão sobrar 14 bananas, que eu não consegui dividir para essas criaturas. 14 bananas. Aí é só eu descobrir quem é o 14. Como é que eu faço para descobrir quem é o 14? Mais A. Que vai ser quem? A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Então, isso daqui vai me dar o... Então, esse joguinho de puxar para o começo, fazer as operações de módulo, voltar para o local, a gente vai fazer muitas e muitas vezes em muitos e muitos problemas.
principalmente de transformar em caractere, de transformar em número e de vários outros parecidos. Esses probleminhas aqui, ó, eles estão lá embaixo na seção de caracteres. São ASCII. Aqui, ó. Tá vendo? Não. Cadê o char? Char. V1. Tá aqui, ó. A mais 0 é A, B mais 3 é E, Z mais 2 é Z, F menos 3 é C, e por aí vai. Então, a gente vai utilizar hoje pela primeira vez, mas depois nós ainda vamos utilizar muitas e muitas vezes. Então, no nosso caso, do nosso 0 em 1 americano, a questão seria apenas essa. Int main. Eu tenho 4 números, né? Int op1, int op2, int op3, int op4. O que é que eu tenho que fazer agora? Ler as 4, não é isso? Então, int soma. Primeiro preciso ler. Scanf, %d. E aí eu tenho endereço de op1, endereço de op2, endereço de op3, endereço de op4. E capacidade? Não é a sexta não, mas 0 e 1. 0 e 1. A soma é op1 mais op2 mais op3 mais op4. E agora eu tenho que saber quem ganhou. Eu tenho o caso fácil, né? Se soma for igual a 0, putz, nenhum. Se a soma não for 0, eu trago ele de volta para a origem. Se ele começa em 1, como é que eu trago de volta para a origem? Soma menos 1. Não é assim que eu faço para trazer de volta para a origem? Que ele não começa em 1? Ok, só que ele fica dando loop de 4 em 4. Então, como é que eu tiro os loops? Mod 4. Fiz o módulo, só que eu tenho que deslocar ele de volta para a posição original. Se eu tirei 1 no começo, como é que eu retorno para a posição original? Mais 1. Está aqui nosso ganhador. Agora é só imprimir. Quem foi que ganhou? Jogue %d. Só usando a técnicazinha do deslocamento. Toda vez que você tem uma operação modular no meio de algum local, você puxa todo mundo de volta para o começo, faz as suas operações, teus módulos, o teu escambau, e depois faz o quê? Leva eles de volta para o local onde eles têm que estar. Okay? É a mesma coisa aqui. Aqui a gente tinha que as operações, o nosso problema é que elas começavam em 1. Então, puxa todo mundo de volta para o 0, faz as operações de módulo e volta todo mundo para a posição original. Vamos ver se isso daqui funciona. Make zerin. Ponto barra zerin. Então, 0, 0, 0, 0. Opa! Jogue 0. Por que está errado? Eu tenho que ter um else aqui, né? Então, se não, eu vou ter isso daqui. Zero, 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 nenhum, ok? 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3. Ok? Então, pode parecer confuso no começo, mas é só o processo. Puxa ele de volta para a raiz, para o 0, faz as operações de módulo todas e desloca ele de volta para a posição dele. Vamos para o próximo. Tu tem aqui também? Qual é o teu ônibus? Tudo bem. O relógio está aqui ou não? Onde é que é o relógio?
Ah, é o da formiga, né? Formiga da abandona. Qual é o teu problema com cartesiano? Qual é o teu cartesiano? Cadê? Ângulo cartesiano, operador modular. Ah, tá. A mesma coisa aqui, ó. Ei, André, minha vida deu uma volta de 360 graus. Eu não leio as piadas porque foi eu que escrevi, eu sei todas. Vamos lá. Nosso sistema de ângulos no plano cartesiano é... Ok. Seu objetivo é transformar os ângulos para recolocá-los dentro do cartesiano. O ângulo 361 equivale a 1. Hã? É o mesmo caso, só o jogo de loop. A diferença é que aqui a gente tem o caso negativo que a gente tem que tratar. O ângulo 361 equivale a 1. Ângulos negativos equivalem a andar no sentido anti-horário. Por exemplo, o menos 1 equivale ao 355. O que é aqui a entrada? É onde você começa e o quanto você andou, é isso? O que são as entradas? Você deve ler o ângulo. Ah, tá. Ah, não tem o que fazer não, é só o resultado final, né? 0, 360 é 0, 361 é 1, 722 é 2 e por aí vai. Então, bora lá. Então, vamos pro jeito fácil, tá certo? O jeito fácil é tira os loops e depois conserta se tiver torto. Só isso. Tira os loops e depois conserta se tiver torto. Então, code cartesiano.c. Então, bora lá. Então, é inteiro ou é float? Nem lembro. Ângulo, sub0, scanf, % de ângulo. Tem as orientaçõezinhas aqui, né? Tipo um esquema de dicas. Não sei se isso daqui ajuda ou atrapalha, mas bora lá. Então, suponha que o meu ângulo é 500. Como é que eu conserto isso? Como é que eu tiro os loops disso daqui? Porque toda vez que ele passa de 360, ele dá um loop. Qual é o operador que tira os loops? Módulo. Então, isso daqui eu faço o módulo 360, já resolveu o meu problema. Só que se meu ângulo for menos 500, como é que eu resolvo isso? Menos 500 significa que eu andei 500 ao contrário. Na descrição da atividade, ele ensina lá embaixo. Pronto. Então, a primeira coisa que eu tenho, independente de estar andando para a direita ou para a esquerda, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É tirar os loops. Como é que eu tiro os loops? Módulo 360. Isso aqui vai me tirar os loops. Vai sobrar alguma coisa dentro do plano. Quanto é que isso daqui vai dar? 500 menos 360? Vai dar 140. Não vai dar 140. Vai dar menos 140. Porque eu estava andando para a esquerda, dei um loop e ainda andei para a esquerda quanto? Se bem que é o cartesiano. O cartesiano é o contrário, né? Então é sentido horário é negativo. É isso? Então eu estava assim, andando no sentido horário. Só que eu andei quantos graus no sentido horário? Um loop inteiro e mais 140. Como é que eu conserto? Se eu já tirei os loops, o negativo é para ele virar positivo. Somando mais 360. Na hora que eu somo mais 360, eu como essa parte negativa e fico com complemento. Somar mais 360, somar mais o todo, é a mesma coisa que pegar o complemento. Eu tinha 140, um pedaço aqui embaixo, e aí eu somo mais 360, vai me sobrar a outra banda, o total. Então, consertar o negativo é somar mais 360, que é a mesma coisa de pegar o complemento. Ok? Pronto. Acabou. É só isso. Tira os loops e conserta se for negativo. Não, porque tu tem que... Tu pensa no relógio, tudo bem?
Ao invés de pensar em plano cartesiano, tu pensa que tu está com menos 2 horas. Na verdade, está com quantas horas? Menos 2. Que horas são? Meio-dia se fosse 0 hora. Menos 2 horas. 10. Como é que você vai de menos 2 para 10? Você soma quanto? 12. Na hora que você soma 12, menos 2, você descarta o menos 2 e pega o complemento, que é quem? 10. O que são... só que o meu valor agora não é menos 2, o meu valor é 10. O ponto é o mesmo, mas a leitura é diferente. Porque agora eu não estou lendo mais pensando no negativo, eu estou lendo pensando no complemento. Eu não quero valor negativo, menos 2 horas não faz sentido. É que nem o jogo da formiga. Tem uma questão lá embaixo que é a brincadeira da formiga da bundona. É a formiga andando em cima do relógio. Então ela começa num ponteiro, faz de conta que ela começa na posição 3 da tarde. A tua formiga começa às 3 da tarde, ok? E aí ela escolhe um lado para andar, para a esquerda ou para a direita. Se ela andar 5 horas, né, para a esquerda, no sentido anti-horário, ela vai parar em que posição? Ela está 3, menos 5 vai dar quanto? Menos 2. Só que menos 2 faz sentido em termos de relógio? Não, então você tem que consertar para o valor positivo. Como é que eu conserto? Menos 2 negativo, que é 10 horas, eu sei disso, para o valor positivo. Eu somo 12, é isso que a gente quer fazer. A gente quer consertar o valor que não faz sentido. Logicamente faz sentido. Menos 2, menos 2 horas a partir do meio-dia, mas ninguém encontra o relógio assim, né? Acordei, graças a Deus. São menos 18 horas. Ninguém acorda às menos 18 horas. A gente acorda às 6 horas. Tomei café, ufa, menos 17 horas. Você vai morrer, né? Quando virar meia-noite, perde sapatinho de cristal e vira abóbora. Tudo bem? Então a brincadeira é só essa. Tira os loops e conserta para um valor positivo. Eu conserto para o valor positivo, pegando o complemento. Eu pego o complemento somando mais o todo. Então... Então, primeira coisa, eu vou tirar os loops. Como é que eu tiro os loops? Ângulo, modo, 360. Na hora que eu faço o modo, eu tiro os loops, me sobra só a parte que sobrou. Agora eu tenho que consertar se ele for negativo. Se ele for negativo, eu somo mais 360. Acabou. Printf, %d, ângulo. Tira os loops, conserta. Aí tem também uma coisa que ele fala que é tipo, o valor se der menos 360, aí não vai, é negativo, mas nesse caso ele não pode somar mais de 360, porque senão não vai dar o valor que ele quer, que é 0. Aí no caso ele não se enquadraria nessa regra, ele ficaria na outra regra do ângulo, módulo 360. Não entendi. Vamos ver aqui. Na questão, olha lá na questão. Vamos lá. Make cartesiano. Ponto barra cartesiano. Se eu entrar com 40, vai ser 40. Se eu colocar 360, vai ser 0. 361 vai ser 1. Menos 360. Desculpa. Menos 360. Não é para ser 0, não? É para ser 0, mas na questão que eu fiz, não estava dando valor somado. Estava dando menos 0? É, porque no caso, ele não só veio na baixa. É porque, tipo, quando fala negativo, não teria que somar mais 360? Certo. Mas no menos 360, no meu não estava. Tipo, estava dizendo que não era para somar. É por. Para ficar só na primeira. Aqui, deixa eu mostrar para você. Tudo bem. Aqui ele fala que, ó, quando for negativo, você vai somar mais 360. Só que quando chega no menos 360, ele já não faz a soma, tora de 360. Mas se eu fizer a soma, dá o mesmo resultado. Não deu, pois no meu não deu, tava dando outro. Cadê o teu código? Não, mas eu corrigi, esse eu corrigi. Tudo bem. É porque não existe menos 0.
É, então, mas não tava dando. Mas tava dando 360 de novo. Não, tu tava fazendo alguma coisa errada. Ok? Então, pessoal, ó, essa regrinha é só essa regrinha aqui, ó. Retira os loops. Cadê, ó? Retira os loops e conserta o negativo. Cada uma dessas técnicas que a gente está vendo, semana passada a gente viu busca intervalada, que não precisava ficar repetindo as condições. Nesse instante a gente viu deslocamento com módulo. Agora a gente está fazendo a remoção dos loops. Isso daqui vocês vão utilizar em vários outros exercícios. Então é importante saber refazer esses exercícios. Tá? Não é só passou, ficou para trás, acabou-se. Porque ele vai voltar para atormentar no futuro. Vai voltar sim para atormentar. Vai ficar no loop infinito. Tipo aquele... Não tem um... Ai não, é um filme, né? Que o cara morre e fica voltando. Qual é o filme? É o HQ do Dragon Ball, o filme. O título é uma armadura, né? É, tem um filme. E a mulher lá tem que descobrir como é que... Porque toda vez que ele... Não, mas o dia, ele volta pro dia anterior. Aham, mas tem um filme antigão. Morre e volta. Não lembro não. Dragon Ball Não, mano, não. Filme, assim, se vocês... Você precisa correr, eu acho. Ah, tem esse daqui, é No Limite da Manhã. No Limite da Manhã. Ah, tem vários, ó, filmes que repetem o mesmo dia. Deve ter uma carrada, eu não sabia. Eu só lembro do... Esse vídeo é baseado na HQ, você precisa morrer. Ah, se vocês tiverem a oportunidade, né, assistam Feitiço do Tempo. Muito legal. Esse daqui que eu tava lembrando. Muito divertido mesmo. Esse cara aqui é um gênio, né? Que é o cara que, na época de vocês, ele fez o... Como era o nome do negócio que ele fazia? Do Caça-Fantasmas. Do Caça-Fantasmas. Esse filme é muito bom. Hã? Caça-Fantasma é da época de vocês, não. Vocês nem sabem o que é. Vocês são... Mas eu acho que eu estou assistindo também, porque tipo, Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, né? Tudo bem. Tipo o Bob Esponja é novo. Lagoa Azul. Lagoa Azul não é da minha época, não. E o Alto da Compadecida. Ah, o Alto da Compadecida é eterno. Meus filhos vão assistir Alto da Compadecida. Bora lá. Algum mais, meu povo lindo do meu coração? Vocês podem ter feito de outras formas, mas eu sugiro que vocês tentem refazer utilizando essas super técnicas super condensadas e o código fica bem pequenininho, porque vai ajudar para que vocês não errem. Professor, eu consegui fazer, levei só 1000 linhas de código, mas consegui fazer. Tudo bem, ótimo, sua persistência valeu o preço, mas fazer as formas, quanto mais técnica você tem, normalmente menores os códigos e menor a chance de errar. Mais alguma que vocês querem? Mais alguma de seleção? Da OB. OB é a mesma coisa. Se vocês forem ver, é a mesma. E tá com errinho aqui. Game 10. OBI. Game 10. Vamos ver. Ah, é porque eu tô sem internet. Ah, ele não carrega a questão, entendi. Internet tá ruim, ele não carrega a questão. Petombios, bora lá. A brincadeira é assim, ele vai mostrar o desenho, porque como tá sem internet, o Moodle não carrega. Não carrega. Vocês já viram aquele joguinho de nave em que a nave fica subindo e descendo? Subindo e descendo? Isso daqui é o mesmo jogo. Ele quer saber, você tem uma posição que você inicia e a posição final que você tem que parar. E ele quer saber quantas vezes você vai ter que apertar no botão para que a nave, saindo dessa posição, volte à posição que você deseja. Então ele tem 3 entradas. A primeira é a quantidade de linhas. Deixa eu ver aqui. A primeira linha da entrada contém o número N com as posições. A segunda contém a posição do disco voador.
e a terceira contém a posição do avião. Você tem que levar o avião até o disco voador. Então são 3 linhas. O disco voador está na linha 2 e o avião está na linha 1. Quantas vezes você vai apertar para baixo? Só uma vez, que aí ele está na linha 1, vai da linha 1 para a linha 2. Ok? Próximo caso aqui. Você tem 20 linhas. O disco voador está na 18, na 8 e o avião está na 13. Quantas vezes você vai ter que apertar para baixo? Não. O avião está na 13, o disco voador está na 18. Você só pode apertar para baixo. Então você vai apertar, fazendo a nossa conta aqui, né? Do 13 até o 20 são quantos? 7. E na hora que você apertar 7 vezes, ele volta para o 0. E do 0 até o 8 são mais 8 vezes. Ok? Estão vendo que é o mesmo exercício? Do loop? Você tem uma posição que você está, uma posição na posição que você está, a posição que você quer chegar e a quantidade de linhas, né? A quantidade de linhas para fazer o loop. Aqui estão todos os casos de teste. Então, bora lá. Então eu tenho 3 elementos. Aqui é o size, né, que é o tamanho total a quantidade de linhas. Eu tenho a posição final, que é o que eu desejo chegar, e eu tenho a posição inicial, que é a posição que eu estou. Como é que com isso daqui eu gero um número? Olha lá, você tem a posição inicial que você está, a final que você quer chegar e o size. Mesmo jogo. Se a final está depois do inicial, é fácil, né? Por exemplo, se a final é 3 e a inicial é 1, quantos eu preciso? Inicial é 1 e a final é 3. Eu tenho que dar quantos passos? 2 passos. Do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Então seria só fazer final menos inicial. Mas se por acaso for ao contrário, se a final tiver antes, então eu tenho que fazer o quê? Dar a volta. Se eu subtrair e der, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quanto é que é 8 menos 13? 8 menos 13 menos 5. Menos 5 faz sentido? Não. Como é que eu conserto o negativo? Só somar o tamanho. Aí eu conserto negativo ou positivo. Só isso. Menos 5 não faz sentido. Menos 5 é 5 fora. Como é que eu reposiciono dentro do meu relógio? Menos 2. Somo 12. E na minha linha, que são 20 unidades, menos 5 é a mesma coisa que 15. Somo os 2. Se isso daqui, né, passos. Se passos for o quê? Menor do que 0, passos mais tamanho. Fácil, né? Fácil depois que você entende. Depois que você entende. Por isso que esse conceito de módulo, a gente tem que fazer muitos exercícios desse conceitozinho de loop, de módulo, de negativo, de positivo, até isso daqui se tornar trivial. Não é para isso daqui ser um desafio para sempre. Você faz a atividade, você pega o jeito e isso daqui se torna trivial. Ah, negativo, não tem problema nenhum. Eu conserto somando mais sais. Ah, loops, não tem problema nenhum. Eu conserto tirando o módulo e por aí vai. Ok, pessoal? Sim. Acho que ele tá. Vamos descobrir aqui. Oi. Toda vez que eu me mexo, todos os de dentro se mexem. Quando tá dando erro, aí ele trava isso daqui. Por isso que de vez em quando é bom olhar. Quando dá erro, ele trava a gravação e aí fica só a câmera, o que não serve de nada, né?
o que não serve de nada. Então, pronto. Amanhã, pessoal, vocês me mostram os desenhos de vocês. Vocês conseguiram fazer os desenhos? Desenhos legais? Vamos fazer. Eu vou tirar o resto da aula para desenhar com vocês. Bora desenhar? Professor, você não refere a algum lugar para a gente fazer os desenhos? Não. Vocês, independente de onde vocês peguem, amanhã vocês vão para os laboratórios, para os computadores. Aí eu vou passar computador por computador, vendo quais os exercícios do Moodle que vocês fizeram para lançar a nota parcial e o desenho de vocês. Eu já dou a primeira nota do semestre. Ok? Isso. Então vamos fazer um desenho. E aí eu vou fazer um desenho já divertido, utilizando o conceito de loop, que a gente não viu ainda. Vou apagar aqui o Game 10, que a gente não fez nada. Bora lá brincar? Então, algumas pessoas não conseguiram botar para funcionar porque tem que ter a biblioteca. Lembra que tem que ter a biblioteca? CD S03 E01 desenhos. Diz? Ele não funciona. Não, mas aí tu pode pegar lá a biblioteca e baixar na mão. CD S03 E01 desenho. No Windows vocês vão perceber que é tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Então eu quero lá desenhos. CD S03 E01. É bom que eu S02 E03 desenhando. Exemplo base.c code base para emboar. Vou começar logo a frescar com emboar aqui. Code emboar.c. Vou começar a brincar de emboar. Bora lá, pessoal, vamos passar a ideia, vamos lá aproveitar e passar logo a ideia de loop. Esse código aqui foi o que nós fizemos na semana passada, só para vocês se localizarem. Semana retrasada, né? Onde eu gero. Deixa eu fechar todo mundo aqui. Close all. Eu gero. Cadê? Que eu fiz o carrinho, lembra do carrinho? Que a gente fez em sala? Pronto. Agora eu vou começar o meu desenho. Que tá aqui, cadê você? Frutas, não. Terminal. Code emboar.c. Então acho que vocês já aprenderam essas coisas todas. Eu vou utilizar somente, apenas e unicamente a linha. Vocês sabem, já aprenderam a usar a linha, não foi? Então vamos brincar de fazer o seguinte desenho. Será que a gente consegue fazer uma escadinha? Uma escadinha, assim ó. Uma escadinha subindo. Bora fazer uma escadinha? Então, como é que seria a nossa escadinha? O que é que eu preciso? Preciso primeiro de um tracinho assim pra cima, né? Então, bora lá. F. XD lá. A gente precisa de uma linha. 600 por 600. Vou começar a escadinha lá na base. Começar do X 50. O meu Y vai ser lá embaixo. Vai ser o Y 600. E aí a minha escadinha vai ter 50 de altura. 50. E agora 550. Ok? E aí eu vou fazer o primeiro degrau da escadinha. Aqui foi para cima, né? Agora eu tenho que fazer para a direita. Então para a direita vai ser o 550. E esse daqui vai ser o 100. 550. Será que eu tenho o primeiro degrau da minha escadinha? Make emboar. Valha-me Deus. Travou tudo aqui.
Será que eu quebrei meu Enter? Bati em alguma coisa que não era para bater? Vamos de novo aqui. O que foi que eu fiz? Travei. Será que eu digitei alguma coisa errada? Travou tudo. Eita pitoma. Vocês não me viram digitando nada errado, não? Vai. X-Kill, rápido. Não. Vamos aqui. BQ. P. Sabia do PQ não, eu usava o outro. Ixi, Maria, eu fiz o que aqui que eu destruí tudo? Destruí o mundo. Desenhos, vamos fazer nossos desenhos. De novo. Deixei alguma coisa em aberto? Cadê o meu emboar? Meu emboar não faz nada. Meu emboar só salva duas linhas. Emboar. Abro. Ué, será que eu digitei alguma coisa errada? Então, make emboar. Ponto barra emboar. Agora deu certo, é? Ah, é porque é preto no preto. Sei não, porque é que travou. Vamos lá. Vamos fazer o fundo de branco. X clear de branco. Fundo é branco, linha é preta. Prepara a linha, quero ver você em 3, 2, 1. XS color black. Não, eu tô fazendo alguma coisa errada. O Y é aqui, o Y é a altura. Então aqui é do 500 ao 450, porque eu estava realmente fazendo fora da linha. 450. Estava fazendo fora da tela. Até aqui é a minha linha, ó. Já começou aqui. Só que eu tenho que fazer ela fazer isso, ó. Tá vendo aqui ó, a escadinha subindo? Sugestão de vocês para eu não continuar fazendo isso aqui até ter uma dor no juízo. Eu tenho que continuar fazendo isso daqui várias vezes a mesma coisa. A gente pode usar uma estrutura de repetição, que ele vai ficar fazendo a mesma coisa. Só que eu vou fazer várias vezes esse desenho nesse mesmo lugar, sim ou não? Não. Meu desenho tem que ir mudando. Tem que ir mudando na minha posição. Então, vamos começar a criar aqui algumas variáveis, tá certo? Vou criar a variável x e vou criar a variável y. Que posição é essa bem aqui? Que eu comecei aqui. Não, essa aqui não é 0. Qual é o x dele bem aqui? 50. Então vamos começar a trocar. Ao invés de 50 eu vou colocar x. Então quem é esse daqui? X. E esse daqui? X. E esse daqui? X mais 50. Que foi? Ok. E quem é o y dessa posição aqui embaixo? 500. Então esse daqui vai ser quem? Y. E esse daqui? Y menos 50. Quem é esse? Y menos 50. E quem é esse daqui? Y menos 50. Na teoria, se eu botar meu código para funcionar, é para fazer alguma diferença? Não. Não fiz nada de diferente. Ué? Por que que tá fazendo? Não tá fazendo? Por que que sumiu? Hã? Ah, porque os valores de x e y não estão sendo zero. Então ele está começando bem aqui. Eu não quero que ele comece bem aqui. Eu quero que ele comece onde? Lá embaixo. Então eu tenho que colocar que o valor inicial de x vai ser 50 e o de y vai ser 500. Agora sim. Ok? Só que eu quero fazer isso daqui mais, sei lá, 5 vezes. Então eu posso fazer assim, ó. Quantas vezes eu quero?
quantidade 5. Então, eu vou fazer assim. Enquanto quantidade for maior do que 0, eu faço a minha operação e digo que quantidade eu gastei de... enquanto quantidade for maior do que 0, faço. Fiz o que eu tinha que fazer e agora eu faço o quê? Quantidade menos 1. Da próxima vez, qual vai ser o valor de quantidade? 4. E da próxima? 3, depois 2, depois 1. Então eu vou fazendo total quantas vezes? 5 vezes. Se eu rodar isso daqui, vai ser alguma diferença? Por que é que não teve diferença? Porque todos eles estão desenhando no mesmo lugar. Então, não quero que eles desenhem todos no mesmo lugar. A próxima vez eu quero desenhar bem aqui. Que posição é essa? Bem aqui. No X mais 50. Então. Como é que eu conserto isso? Tudo bem. Qual é essa posição? Bem aqui. X mais 50 e a posição dele? O Y. O X não andou de 50 para cá? E o Y andou de quanto para cima? 50 também. Então eu vou fazer a seguinte coisa. X vou somar mais 50 e no Y eu vou somar mais 50. Agora sim, não? E aí, o que vocês acham? Vai funcionar? Não funcionou. Por que não funcionou? Bora lá. Quero ver cheiro de miolo queimando. Por que não funcionou, rapaz? Égua. Os valores de x e y estão mudando? Ou ele está desenhando sempre no mesmo lugar? Se o Y for somar mais 50, ele vai lá no final do nome, não? Tá. O y tem que ser menos 50. Pronto, agora sim eu achei o bug, né? Então bora lá. Make boa. Tcharam! Égua, mano. Isso é muito frustrante, mano. Bora lá. Por que é que eles não mudam? Quem é que consegue chutar? Bora aí, chute alguma coisa. Chute alguma coisa. Por que é que eu não estou conseguindo mudar os valores de x e y? Ele entra no ar, ele faz tudinho aqui e volta para cá. E faz tudinho e volta para cá. 5 vezes. E o x e o y não estão mudando. Por quê? Muito bem, gafanhoto, isso mesmo. Toda vez que você cria aqui dentro o x e o y, na hora que o while reinicia, o que é que ele faz? Cria de novo, sobrescreve de novo. E depois, sobrescreve de novo. Então, os valores, eles sempre começam como sendo 50 e 500. Você muda e altera eles aqui. Quando eles voltam aqui para o while, o que acontece? Reinicia de novo. O que é que eu tenho que fazer? Tirar eles daqui e coloco onde? Fora. Agora sim. Eu sinto aqui, perto de onde eu sinto a fome. Tcharam! Pronto, isso é programar. Você é ficar no limiar de achar que vai dar certo por horas a fim, sabe? Fica assim, falta só um pouquinho. 3 dias depois, falta só um pouquinho. Aí você mostra para o professor diz: eita, mas sem pé nem cabeça, tudo errado. Bora lá, vamos lá. E agora eu quero chegar até o céu. Como é que eu faço com a minha escadinha até o céu? Aumenta a quantidade. Então, bora lá. Quantidade, não vou fazer mais 5. Vou fazer 10. Vou fazer 10. Será que agora eu consigo chegar até o céu? Tcharam! Até o céu. Agora eu não quero que ele vá até lá em cima. Eu quero que ele pare antes.
Quero que ele pare antes. 9. Ok, então vamos lá. Make emboar. Ok. Agora eu quero continuar fazendo a escadinha do começo até o fim, mas independente do tamanho da figura. Ó, minha figura agora vai ser de largura 800 por altura 800, figurinha quadrada. 800 por 800. Isso. Eu salvei? Sim. Ah, tá, porque não dá pra ver. Figurinha. Por que minha escada tá voando agora? Ah, tá. Como é que eu faço para colar sempre ela lá embaixo, independente da quantidade? Bom, o Y tem que ser lá no 9%. Então o Y não vai ser mais 500. O Y pode estar pendurado aonde? Não, mas se eu colocar o Y 800 e mudar a altura, baldeou tudo. Então eu posso dizer que o Y começa aonde? Não quero ter que ficar mudando o Y toda vez que eu mudar a altura. Se eu colocar que o Y é igual à altura, não interessa a altura que eu coloque, ele sempre vai começar lá do final. E se a minha altura for 300, também não importa. Ele sempre vai começar lá do final. Como é que eu faço para ele nunca bater no teto? Eu não quero que ele bata no teto. E eu não quero ficar calculando o tempo todo aqui quantos elementos eu vou fazer. A gente pode fazer assim, ó. Eu não estou aqui dentro do while o tempo todo. Eu posso fazer um teste. Qual é o teste? Para sair do laço, se o Y for menor do que 50, se o Y for menor do que 50, pega o beco, capa o gato, dá o pira, show. Vai-te embora. Break. O que vocês acham que o break faz? Para o laço, não interessa em que ponto ele está. Então na hora que ele encontrar esse break, o que é que ele vai fazer? Vai pular para que linha? Vou pular para a linha 24. Que eu saí do laço, peguei o beco e fui direto para a posição seguida do laço. Então vamos ver aqui se deu certo. Se Y for menor do que 60, que 50 ele ainda pode ser. Deixa eu ver se é isso. Que o tamanho ou então aqui menor ou igual a 50, que eu estou andando de 50 a 50, né? Se Y for menor ou igual a 50, pare. Na hora que eu chegar lá em cima, ao invés de parar, eu quero começar a descer a escada. Sugestões? Copia se o mais da quantidade e inverte o sinal. Ao invés de subir, a partir de agora eu quero descer. O que é que está me fazendo subir, pessoal? Por que é que eu estou subindo? Qual é o valor de variável? O que é que está me fazendo subir? Não. O X ele faz com que eu vá para a direita e para a esquerda. O Y. Que Y? Esse daqui, é esse carinha aqui que me faz subir? Ah, tá. É esse cara que me faz subir? Eu boto um degrau, aí desloco o X e o Y. Boto outro degrau, desloco o X e o Y. Tudo bem. E como seria descendo? Só que descendo é diferente, né? Porque descendo os degraus não podem ser assim. Descendo os degraus tem que ser para baixo. Sim ou não? Os degraus tem que ser para baixo.
Então aqui, ao invés de ser menos 50, vai ser quem? Mais 50. Ixi. Então vamos imaginar, a gente já está no modo de brincadeira. Então vamos imaginar aqui, uma fase. Vocês sabem o que é uma fase? Fase normalmente diz se você está para cima ou para baixo. Ok? Então, isso daqui eu vou fazer vezes fase. E esse outro aqui eu vou fazer o quê? Vezes fase. Fase não é 1? Muda alguma coisa? Multiplicar por 1? Não. E esse daqui vai ser o que também? Vezes fase. Mudou alguma coisa? Não. Só que o que acontece se a minha fase for menos 1? Vai inverter quem? Esse daqui e quem mais? Esse daqui. Então, quando eu bater no teto, o que eu posso fazer? Fase recebe menos 1. Ou então, fase multiplica por menos 1. E aí, o que acontece quando eu encostar no teto? Aí ele vai começar a descer. Será? Creio não. Deixa eu ver. Ué. Tem alguma coisa errada. O que é que essa linha aqui faz? Essa primeira linha. Falta mexer nessa daqui, foi? Vezes fase. Vamos brincar aqui. Nossa escada não está funcionando. Ah, aqui nossa escadinha. Ah, tá no meio da figura, né? Aí vocês não conseguem ver a escadinha. A gente começou a subir e depois começou a descer. Se eu aumentar mais um, fica bem certinho. 10 para cima e 10 para baixo. Olha o pódio aí. Será que a gente consegue... Ixi, agora isso aqui é difícil demais. Será que a gente consegue colocar os números do pódio? Deixa eu botar isso aqui quadrado. 600 por... Será que o nosso código ainda funciona aqui? 600 por 600. Isso aí não, vamos ver. Ui, por que fez isso? Por que ele não desceu mais? Porque não chegou até o teto. Professor, ele tem que chegar até o teto para começar a descer. É verdade, por isso que isso aqui tem que ser comprido, né? Ele só desce depois de chegar no teto. Será que a gente consegue colocar os números agora? 1, 2, 3, ou sei lá, 3, 2, 1. Precisa ser os números certinhos? Não. Como é que eu faria para colocar um númerozinho em cada posição dessas? Ixi, a gente tem que sair, né? Ah, que peninha. Mas não tem uma funçãozinha que bota o número? Right, né? Só para a gente terminar. Em que posição estaria o... É assim? Right? Não, é X right. Qual é a posição que está o meu número? Posição X, posição Y. Eu vou digitar um inteiro que tem o valor de quantidade. Não, porque quantidade não diminui? Será que eu tenho um pódio agora? Eu tenho um pódio. Posso até fazer x menos 25 para ser metade, né? X menos 25 e y mais 25. Como é que muda o tamanho da fonte, você sabe? X at font size. Tamanho da fonte 20 pixels. Será que eu tenho um pódio? Será que eu tenho um pódio? Eu tenho um pódio. Tá pequenininho, mas dá pra ver.
Legal? Legal. Amanhã a gente vê estrutura de controle, for, laço, while, e a gente continua brincando com os nossos desenhos. Que legal. Que pode um estranho, né? Tá no total 15. Que tá no total 15.